Nossas vidas, Pai, que nós chegamos a essa conclusão que não há nada mais importante do que ter Jesus em nossas vidas, Pai, e que o Senhor nos mostre o caminho que nós devemos andar para chegar até a Ele, Pai. Que hoje à noite pode ser mais uma oportunidade para chegar mais perto de Ti, para aprender mais a Tua Palavra, para entender, Pai, um propósito das nossas vidas, por que nós estamos aqui e como o Senhor nos ama, como o Senhor quer nos perdoar, como o Senhor quer nos usar no seu serviço, e que como uma igreja, Pai, nós possamos não apenas pensar em nós, mas nas pessoas no mundo inteiro, e como nós possamos ser usados para cumprir o Teu mandamento de ir até todas as nações, fazendo discípulos, batizando no nome de Cristo e ensinando todas essas coisas, Pai. Sabemos que é uma obra muito maior do que só de vez em quando levantando 40 mil reais. É algo que nós vamos investir nossas vidas para cumprir isso, sabendo que o Pai está sempre ao nosso lado, que o Senhor prometeu isso. Enquanto nós estamos indo, Jesus estará conosco. Nos ajuda, Pai, que essa se torne uma realidade para todos nós. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Boa noite. Pode abrir as suas Bíblias para o livro de Tiago. Vamos dar continuação do nosso série A Fé no Dia a Dia. E hoje é um grande dia. Hoje é um grande dia nessas mensagens. Por quê? Porque finalmente, depois de muitas semanas, talvez alguns meses, nem sei exatamente quando nós começamos, mas até agora, estamos somente apanhando. Alguém está apanhando com esse estudo? Só apanhamos. Tá? Imagina os leitores originais. Recebemos uma carta do grande apóstolo Tiago, irmão de Jesus Cristo, todos ansiosos para ouvir todas as coisas boas que ele vai falar para eles. Ele abre essa carta e só coisas pesadas. Desde o primeiro versículo, vocês acham que quer ser mestre e ensinar a palavra? Então é isso, isso, isso. E foi acabando com eles. Quantas pessoas conversando comigo depois dos cultos durante a semana estão falando a mesma coisa? Estamos apanhando com todas essas coisas pesadas que o apóstolo Tiago está falando para as pessoas, e parece que não muda muita coisa. 2000 anos atrás, hoje em dia, mesmos problemas, mesmas dificuldades, mesmas doenças espirituais. E depois de tudo isso, eu não vou falar novamente, está tudo no YouTube, dá para pesquisar todas as outras mensagens, mas nós finalmente chegamos hoje em que o Tiago, inspirado, claro, por Deus, ele nos dá o remédio divino para curar a nossa situação, para curar os problemas espirituais, para curar todos os problemas emocionais, para curar todos os problemas mentais. Aqui hoje à noite nós vamos ver o remédio, mas o remédio é como qualquer remédio que nós podemos tomar através de qualquer doença. O remédio em si não tem poder, só se torna eficaz quando nós tomamos. E tomamos com a dosagem certa. Se nós tomamos remédio com dosagem errada, pode prejudicar muito pior a nossa vida. Todos nós entendemos isso. Até eu trouxe uma receita que eu peguei segunda-feira passada, né? Eu vou compartilhar isso com vocês daqui a pouco. Todos nós, quando nós somos doentes, procuramos um médico, procuramos uma dentista, como eu fiz na segunda-feira, para resolver os nossos problemas. E ele vai descobrir, ele vai ter que te convencer que você tem esse problema.
Talvez você não quer aceitar a realidade da seriedade do seu problema. E por isso muitas pessoas não vão tomar o remédio, porque acham que não está doente, enquanto todo dia está piorando. Esse grupo de irmãos e irmãs da igreja, ele está falando para homens, mulheres salvos, já com um relacionamento com Cristo, que provavelmente foi um relacionamento correto e saudável. Provavelmente todos foram já batizados, seguindo Cristo, reunindo nas suas cidades para melhorar o conhecimento de Cristo, para criar relacionamento com os outros irmãos, mas alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu durante essa jornada deles, para que quando nós abrimos o livro de Tiago, ele já está falando de muita coisa ruim, muita maldade, muito fofoca, muito ciúmes, muita inveja, muita deixando o primeiro amor que é Cristo e se adulterando contra os outros desejos desse mundo. Ele fala muito pesado e espalha essa informação para todo mundo ler. Imagina a vergonha até hoje os membros dessa igreja. Toda vez que os pastores pregam sobre, é bom que nós não temos nomes aqui para falar. Mas essas coisas tinham que ser feitas, tinham que ser bem explicado, tinham que ser mostrado abertamente, para eles chegar à conclusão, então é verdade, nós somos assim. Temos que mudar a nossa vida. Não dá para continuar assim. Mas existe um remédio, existe algo que eu posso fazer que vai curar essa situação. Por mais ou menos 2 anos, provavelmente mais que 2 anos, eu estou sofrendo com uma dor aqui no meu dente. Não é dente, é no gengiva, de baixo. E a maioria das vezes é só, tem uma sensação mal, mas não dá muita dor, mas sempre é ruim. Cada vez que eu tenho que comer nesse lado, nem pode comer direito, literalmente, tem que comer nesse lado. E sempre causando problema, mas eu sabia que para resolver a situação, seria complicado. E eu não quis entrar nessas complicações, então estava deixando o tempo passar. Tem um mês passado, que eu não conseguia dormir, a dor estava horrível, até liguei para o Dr. Alan, não sei se está aqui com as crianças, e ele passou um remédio forte para realmente tirar essa dor, e finalmente eu resolvi ir no dentista. E sabendo que ele não ia falar coisa boa. Então ele falou, nós vamos ter que abrir o gengiva, raspar tudo que está embaixo e ver se tem alguma coisa ali que está causando essa dor. Então foi feito isso. Foi uma cirurgia pequena, eu tenho pontos ainda aqui, mas era com bastante dor. Tá? Mas tomara que isso está resolvendo o problema. Eu estou falando isso porque essa compara muito com a vida espiritual. A maioria dos crentes, cristãos, membros da igreja, anda ano após ano, sabendo que tem uma doença espiritual, sabendo que tem algo na sua vida cristã que não está certo. E a maioria das vezes nós tentamos até esconder isso, tentar esquecer isso, sabendo que eu tenho que mudar, eu tenho que resolver esses problemas, mas vamos deixando, até finalmente não dá para deixar mais. Vai começar destruindo a sua vida. A pessoa que tem muitos problemas na sua vida, na saúde da sua vida, sabe que tem alguma coisa errada, mas não quer ir para o médico porque sabe que ele vai falar uma coisa que não quer ouvir. E a pessoa vai no médico e depois ele ouça aquela palavra, você tem câncer. Tem pessoas aqui que já ouviram isso dos médicos. Você tem um câncer. E se você deixar, você vai pouco a pouco, dia após dia, enfraquecendo a sua vida, destruindo a sua vida e logo, logo vai te matar. Mas tem cura. Tem como resolver isso
Se você vai achar o problema em tempo, antes que vai espalhar e destruir todo o seu corpo, você pode resolver isso. Mas o remédio é muito duro. O remédio, a maioria das vezes, é a quimioterapia. E quem nesse mundo ia optar para fazer quimioterapia por alguns meses, sem ser convencido que realmente está com câncer? Por isso, a primeira reação, quando a pessoa ouve essa palavra, é que, não é eu não sou assim, não é tão grave. Ele vai deixando o tempo, até que finalmente o corpo está sendo mais e mais fraco, dor mais e mais pior, e finalmente ele vai aceitar até a cura, o remédio mais difícil para ser curado. O Tiago, que escreveu essa carta, ele já mostrou a doença. Ele já levou eles a entender a seriedade que essa doença está se matando, está matando o seu relacionamento eterno com Deus. Vocês têm que resolver esse problema. Eu acredito que depois o começo de capítulo 4, quando ele falou muito duro com eles, ele chega um momento que Tiago está preparado agora para passar a receita, a prescrição, para falar para eles o que eles têm que fazer. E é muito interessante. Eu vou tentar mostrar isso de uma maneira simples hoje, mas em casa, revendo talvez a pregação, estudando, eu quero que você note que essa solução para essa cura espiritual vai em vários passos. Até você pode ser curado. Não é um remédio que vai tomar, não é uma coisa rápida, não é uma oração, não é uma visita para o altar, não é uma oração do pastor que vai resolver. É um processo de remédios, cada um com sua duração perfeita, que vai trazer o resultado que todos nós buscamos, que todos nós queremos. Vamos agora, com aquela introdução, ver Tiago capítulo 4, começando no versículo 7. Não vou gastar tempo falando o que aconteceu antes. Domingo passado o pastor Justin explicou perfeitamente o mal do orgulho e o bem da humildade. Quem vai receber a graça de Deus para melhorar a sua vida, para melhorar seu relacionamento com Deus e com todo mundo, e quem nunca receberá a graça de Deus. Nós já entendemos isso. Eles, tomara que eles, 2000 anos atrás, entenderam isso. Agora, o Tiago vai mostrar, vai escrever agora a prescrição, a receita para eles tomar. Portanto, submetem-se, estamos em Tiago 4, versículo 6, ou 7 a 12. Portanto, submetem-se a Deus, resistem ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele, Deus, se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristecem-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E versículo 11 e 12 está repetindo pela terceira vez um problema sério daquela igreja, problema sério em todas as igrejas, uma doença que temos que tirar uma vez por sempre, e gasta muito tempo falando sobre isso. Ele fala mais uma vez: irmãos, não falam mal um dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Está falando de Jesus. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então é isso o remédio. Nós acabamos de ver o remédio
prescrito por Tiago, para os problemas dos irmãos e irmãs dessa igreja, inspirado por Deus para ser aplicado para todos os irmãos em Cristo, em todas as épocas, para curar o problema do pecado, de destruição espiritual, da perseguição de Satanás, de todas as coisas que nós sonhamos de um dia. Eu quero ver essa vida cristã, uma vida que anda por cima dos problemas, uma vida de paz, alegria, de amor, que eu não tenho pensamentos ruins, eu não tenho nada contra ninguém, eu quero só ser usado por Deus, eu não quero focar nos problemas, eu sei que vai ter problemas, mas Deus comigo vai resolver os problemas na minha vida, até como Paulo diz, em qualquer estado eu estou contente, quando eu tenho muita coisa, quando eu tenho pouca coisa, o meu alvo é para servir a Deus em todos os estados, em todas as situações, em qualquer situação, qualquer circunstância. Esse é o alvo, com certeza, para todos nós aqui. Mas o problema é que a maioria das vezes, a maior parte da nossa vida cristã, nós somente ouvimos os problemas, somente ouvimos os pecados da nossa vida, somente ouvimos como nós estamos ruins diante de Deus. A maioria das pregações estão pregando contra as coisas erradas. A Bíblia fala muito disso também, contra as coisas erradas. E a maioria das vezes nós somos focados nessa parte negativa. Sim, essa parte tem que ser esclarecida para chegar a nós, com a gente reconhecer a nossa doença, que realmente precisamos de um médico. Mas uma vez que nós tomamos um remédio, nós somos curados do problema. E somente vai voltar aquela vida antiga se nós decidimos voltar para aquela vida antiga. Mas uma vez que nós saímos da tristeza, qualquer pessoa vai querer voltar para lá. Mas o problema é que a maioria dos crentes nunca sai, nunca passa para essa vida de ser dominado pelo pecado, pedir perdão aqui, pedir perdão, tenta fazer, depois não faz, falha, peca, tem problemas com os irmãos. A maioria vive a sua vida cristã inteirinho dessa maneira. Às vezes são bem, mas a maioria das vezes a sua vida é assim. Isso não é a vida que Deus te chamou para viver. Isso não é o que Jesus deu a sua vida na cruz, derramou o seu sangue para te salvar, para você continuar vivendo desse tipo de vida. Ele tem muito maior para nós, mas a maioria de nós não chegamos a esse lado. Por quê? Porque nós recusamos de nos humilhar e admitir que eu tenho esse câncer na minha vida e realmente está destruindo a minha vida. E por isso nós não tomamos o remédio, o único remédio que vai nos curar desses problemas. Finalmente, para eles, finalmente, nossos sérios, aqui na igreja, chegamos a esta cura. Aqui, entre versículo 7 e versículo 12, nós temos 11 remédios. Nós temos 11 palavras, 11 verbos, que descreve o que nós temos que fazer para obter cura. Cura espiritual, que vai ser também cura mental, que vai também passar para a cura emocional. Porque tudo é ligado com o nosso relacionamento com Deus. Tudo é ligado com Deus. Nesses versículos temos esses 11 verbos. O verbo, nós sabemos, é uma palavra de ação, que completa a prescrição do médico. Em Marcos capítulo 2, vou marcar aqui, eu acho que Marcos capítulo 2 e versículo 17. Jesus falou, Marcos capítulo 2, versículo 17. Jesus falou que ele, como grande médico, ele não veio para as pessoas de uma boa saúde espiritualmente, pelo menos que pensa que já tem. Ele veio para os doentes. E até que nós, sendo um membro dessa igreja, passando problemas espirituais, sendo visitante que não conhece Jesus Cristo como Salvador ainda, o primeiro passo para reconhecer
eu sou doente. Porque se nós não reconhecemos isso diante de Deus, Jesus não vai até nós. Ele veio para ajudar os doentes espiritualmente. Ele curou fisicamente milhares de pessoas doentes para provar que Ele tem poder de curar espiritualmente também. Essas 11 palavras, 11 verbos de ação, remédio que nós acabamos de ler em Tiago capítulo 7 até versículo 12. Agora eu vou fazer uma pequena lição gramática grega, porque eu acho é muito importante que nós aprendamos que na interpretação correta da Bíblia, tem palavras, cada palavra é importante. Nós voltamos para a língua original, que é grega koné, que não existe mais, não é falado mais. Foi morto para que as palavras da Bíblia não mudem de sentido. E aí, cada palavra no gramático tem um trabalho. Um verbo é uma palavra de ação, todos nós sabemos isso. Mas depois tem as vozes, tem o tempo verbal e tudo isso. E pode ser muito complicado. Mas hoje vamos fazer bem simples. Essas 11 palavras de ação, verbos, são no tempo aorista. Que o tempo aorista não existe no português, não existe em inglês. Somente existia nessa língua grega. O tempo de um verbo normal é presente, passado, no futuro. Mas essa aorista não está preocupado de quando essa ação vai ser feita. Mas é a urgência da ação seja feita. Não importa o que você fez no passado, presente, mas tem que fazer, tem que completar. E também não tem duração. A ação desse verbo é para você fazer o mais rápido possível e continuar fazendo até completa a ação. E uma vez que completa a ação, você não precisa continuar. Tá? Essas 10 palavras, todas iguais no gramático grego. É importante saber isso para entender melhor a Bíblia. Essas 10 palavras que nós vamos ver são no aorista, imperativa, ativa. Imperativa significa que é um mandamento, é ordem, não é uma opção. O Tiago, através do Espírito Santo, está dando ordens para esses irmãos tomar esse remédio para ser curado das doenças espirituais que estavam estragando as suas vidas e as vidas dos irmãos na igreja. E o nome de Deus naquela região. Essas 10 palavras, verbos de ação, no tempo aorista, mandado para fazer, era para começar, completar e parar. Nessa receita que eu peguei, por causa da minha cirurgia, ele passou também a receita. Tem 3 remédios aqui que eu tinha que tomar. Nem vou tentar falar o nome, porque não sei falar esse nome. Mas, dos 3, um era para dor. Então, nós somos mais interessados nesses. Ele deu esses 3 remédios, e quando ele estava raspando, nem sei, acho que ele chegou até aqui, mais ou menos. Mas ele estava raspando, ele estava quase em cima de mim. Eu imaginei que estava arrancando todos os dentes. Foi muita pressão, ele colocando. Eu sabia, então, depois isso vai doer. E ele terminou, ele colocou os pontos assim, ele passou essa receita para mim. Ele disse aqui, então, compra esses aqui, e o lisador vai ser de 1 grama. E normalmente, quando você tem 1 grama de lisador, você toma quantos? Uma vez cada 12 horas, né? 8 horas, 12 horas. Ele coloca 4 em 4 horas. 4 vezes por dia, então, a dor seria grande. Então eu fui, deixei o escritório dele, foi diretamente para a farmácia. Quem sabe, quando você chega a entender a seriedade da sua dor, você vai diretamente para a farmácia.
você vai diretamente para remédio. E eu fui lá, eu comprei os 3, eu comprei também uma garrafa de água, e qual remédio eu tomei primeiro? O Lisador. Eu tomei todas 4 horas, eu não quis nem esperar para ver se ia voltar a dor. Mas eu tomei Lisador, outro remédio tinha que tomar para 5 dias. O Lisador eu tomei para 3 dias, porque está escrito aqui. Lisador, 1 grama, tomar um comprimido de 4 em 4 horas, no caso de dor. Esse foi tipo verbo aorista, que não tem duração. Ele não falou tomar para 2 dias, 3 dias, 4 dias. Enquanto tem dor, você toma Lisador. Quando para a dor, você não toma mais. Essa é a ideia desses 10 verbos aqui, 10 palavras que nós vamos rever. Enquanto você está com problemas, faz. Uma vez que você faz e completa a ação, não precisa continuar fazendo. Você já está bem. Mas não é um remédio, não é 2 remédios, aqui são 10 remédios. E vamos tentar ver rapidamente. Ele diz os 10 palavras. Primeiramente eu vou só ler e depois a gente vai voltar para os versículos. Versículo 7, submetem-se, resistir, aproximar-se, limpam, purificam, entristecem-se, lamentam-se, chora, troquem e humilham-se. 10 palavras, ações, verbos aoristas, dizendo que é urgente que você tem que tomar esse remédio, e você toma remédio até faz o efeito, e depois você não precisa tomar mais. Vamos entender isso melhor. Volta para capítulo 4 do Tiago, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se é a palavra militar, que na época significava que o bom soldado voluntariamente, para saber que é melhor para ele e melhor para ganhar vida, para ganhar a guerra, a batalha, ele voluntariamente se colocou debaixo da autoridade do comandante. Ele não tentou fazer tudo sozinho, ele entendeu que teve um comandante que sabia toda a estratégia, e como um bom soldado eu vou me apresentar para ele, falar, você que manda, eu estou aqui só para servir, só para fazer tudo o que o Senhor fala. Isso é submissão, isso é para se colocar voluntariamente debaixo da autoridade dos outros. Essa é uma coisa que eles não estavam fazendo diante de Deus. Eles não estavam submetendo-se a Deus. O primeiro passo para voltar a ter comunhão de Deus, lembra que eram irmãos salvos, tá? Já tinha essa comunhão com Deus, mas alguma coisa aconteceu que ficou doente. A minha voz ainda está ruim. Ele tinha que voltar a fazer essa ação, urgentemente, até completa, submeter-se diante de Deus. Como é que faz isso? Nós chegamos ao Deus, nós já aprendemos que Ele resiste o orgulho, Ele aceita o humilde. Agora com corações humildes, nós chegamos a Deus e nós, em oração, em meditação, nós começamos a colocar tudo em nossa vida debaixo da autoridade de Deus. Nós colocamos a nossa soberania, o comando da nossa vida debaixo da soberania de Deus. Nós oramos e nós pedimos perdão e nós falamos, Deus, eu reconheço que o Senhor é o Senhor do exército, o Senhor de todos, o Deus de deuses, o Criador do mundo, e eu sou nada. Me perdoa de tentar achar a minha vida era melhor do que a vida que o Senhor me deu. Eu estou em submisso, quero ser um submisso à minha vida, a senhorio de Jesus Cristo na minha vida. E isso é o começo, primeiro na lista, primeiro remédio para tomar, é isso.
E você faz. Você coloca isso, depois você vai se submetendo a Deus em todas as suas decisões. Você vai colocar os seus desejos, os seus sonhos, tudo que você gostaria de fazer na sua vida, vai submeter isso também, debaixo da autoridade de Deus. Você vai pedir perdão, falar: Deus, eu tentei viver a minha vida, mas uma vez que o Jesus me deu a sua vida, agora eu preciso viver a vida que Cristo tem em mim. Eu quero cumprir os seus sonhos para a minha vida. Eu quero cumprir os seus desejos. Não é a minha vontade, mas a sua vontade seja feita em minha vida. E você está se submetendo à sua vontade, os seus desejos, os seus sonhos. Você vai submeter as suas coisas, a minha casa, o meu carro, qualquer coisa que tem valor para mim nessa vida, coisas materiais. Eu quero submeter isso a Deus. Deus, eu quero usar essas coisas o melhor possível, mas eu quero te dar, eu quero que você manda e cuida e protege dessas coisas. Eu estou submetendo as minhas coisas, estou submetendo a minha família. A minha família eu quero colocar debaixo da autoridade de Deus. A minha esposa, os meus filhos, as minhas filhas, nome por nome, vida por vida. E vai indo. Pode fazer uma lista de coisas na sua vida. Tomar esse remédio até completa essa ação. Até você consegue se submeter 100% todas as coisas, não 80%, não 90%, mas 100% da sua vida e de tudo que você tem, de tudo que você quer, de tudo que você pensa, se submete debaixo da autoridade de Deus, reconhecendo que os seus entendimentos, se não bate com a palavra de Deus, eu vou deixar. Talvez eu não entendo tudo a autoridade de Deus, mas eu estou aqui para me submeter o que a Bíblia diz na minha vida. Eu vou seguir, passo por passo. Pode ser que vai demorar horas, pode ser que vai demorar dias. Não importa a duração, importa que você completa a ação. Uma vez que vocês se submetem a Deus, você está em submissão. Você não precisa continuar submetendo as coisas de Deus. Já deu tudo. Seria igual aquela pessoa que carrega toda a sua ansiedade. A Bíblia diz: lançar a sua ansiedade em Cristo. Estou pegando a minha ansiedade, eu dei para Jesus, falei: Jesus, aqui é toda a minha ansiedade. Eu estou te dando para você cuidar. E Jesus vai te perguntar: mas é tudo? É tudo. Eu arrumei toda a minha ansiedade, preocupações, eu te dando. Ele aceita. Você fala: obrigado. Deus te abençoe. Eu não sei se fala isso não. Mas você fala isso para ele, você vai embora, e amanhã você chega a Cristo: Jesus, aqui está toda a minha ansiedade, eu quero dar. Seria ridículo. Isso significa que você não deu tudo. Você não completou a ação. Uma vez que você gasta tempo, energia, sabedoria, entregando, submetendo todas essas coisas debaixo de Deus, você já fez. Você só completou. Não se preocupa em fazer. Agora você está em submisso a Deus. E quando isso acontece, com certeza, o próximo passo aqui é o quê? Resistem ao diabo. Por quê? Porque nesse momento, com certeza, vai começar as tentações do diabo, as acusações do diabo. Fala para você: está ridículo, está fazendo isso. As suas coisas são suas coisas, Deus não importa com as suas coisas. Igual o faraó, na época de Moisés, Deus não deixa, você pode servir, mas deixa as crianças, é muita coisa, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, tem muita coisa para fazer, deixa as crianças. E vai acusando: mas quem é você para fazer isso? Você acha que Deus realmente quer tudo isso? Você acha que Deus leva a sério isso? Você acha que você merece e tem esse relacionamento com Deus? E vai todas essas acusações, tentações para enfraquecer, para diminuir a sua decisão de submeter as coisas diante de Deus. E isso são
os ataques de Satanás. Os ataques de Satanás vão invadindo a sua cabeça. E você tem que resistir. Essa palavra resistir também é uma palavra militar. E resistir significa ficar firme. Ficar firme e fique em pé. Não seja derrubado. Não temos tempo, infelizmente, nem estou começando, está quase acabando nosso tempo, mas coloca na sua Bíblia, anota, Efésios capítulo 6, versos 10 a 17, fala sobre a armadura de Deus. Descreve perfeitamente essa armadura de Deus para o quê? Para resistir. Toda vez que fala ali em Efésios capítulo 6, versos 10 a 17, e tem as palavras, ficar firme, fique em pé, resistir, é a mesma palavra no grego, como nós achamos em Tiago. Tem toda essa armadura. O único lugar que você não tem armadura é aqui nas costas, para você correr, fugir, como covarde. Você freca, não luta, a Bíblia diz que você não luta, você resiste. Mas por que não precisa lutar? Porque quem está em submissão a Deus, é impossível Satanás derrubar. Você vai ter o poder de resistir. Deus que está lutando, os nossos anjos estão batalhando. Nosso dever é para ficar firme. Ele nos dá armadura, mas nosso remédio é para ficar em submissão a Deus. E quem está em Deus, impossível Satanás derrubar. O resultado disso, o Satanás fugirá de vocês. Agora você está tomando remédio de submissão. Não precisa tomar mais, não precisa procurar outras coisas para submeter a Deus, você já deu tudo. Agora você está vivendo o resultado disso, firme, forte. Satanás não está derrubando você, ele está atacando você, talvez em muitas maneiras, ataques físicos até. Mas com o poder e a armadura de Deus, você está firme. E faz isso, 1 dia, 2 dias, 3 dias, recebendo essas tentações, esses ataques, 1 mês, 2 meses, 3 meses, Satanás está vendo que você realmente está firme, ele vai embora. Ele vai fugir, você vai. O Satanás é um covarde, ele vai atacar somente os mais fracos. Quando ele vê que você não é mais fraco, porque você submeter a sua vida diante da autoridade de Deus, agora está resistindo todos os ataques, ele vai tentar te derrubar, impossível, ele vai procurar aquela pessoa mais fraca. Vai deixar você em paz. Não é isso que nós queremos? Está vendo como o remédio de Deus já está começando a fortalecer, mudar, transformar a nossa vida. E em seguida, ele diz, versículo 8, agora que isso está acontecendo, agora eu tenho paz. Eu não estou sentindo mais esses ataques, Satanás. Agora, versículo 8, aproximam-se de Deus. Agora eu tenho que chegar mais perto de Deus. Agora eu sou livre, que eu posso ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E isso vai ser a minha vida inteira, andando passo a passo com Jesus. Por quê? Porque eu estou em submissão, eu não estou vivendo mais para mim, o meu orgulho já foi, tudo que eu tenho pertence a Deus. Satanás não está me perturbando mais, eu sou livre e agora eu posso ter um relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que quando nós aproximamos a Deus, o que Deus vai fazer? A promessa, Ele vai aproximar a nós. Mas Deus vai e volta? Não, Deus não muda. Mateus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus é mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Se você se sente longe de Deus, não é porque Deus mudou, é porque você afastou. E para voltar para Deus, tem que somente ter esse desejo de voltar. Submete-se a Deus, resiste a Satanás, ele vai fugir a você, agora eu posso chegar mais perto de Deus. Eu vou ter o desejo, a minha mente vai ser livre para poder orar, ler, meditar, falar as coisas boas, e eu vou me aproximando
cada dia mais perto de Deus. E o que vai acontecer? Eu vou sentir mais a sua presença diariamente comigo. Enquanto estou fazendo isso, como eu posso chegar mais perto dele, se eu ainda submeter as coisas para Deus, estou resistindo ao diabo, mas eu tenho um monte de pecados aqui, como eles, monte de pecados, amontoados, por causa dos anos, doentes. Próximo passo, comece a limpar. Limpa a sua vida, limpe as mãos, limpe também, é mais um verbo aorista, limpe as mãos, significa as ações, as coisas erradas que faz. Limpe a sua mão, limpe a sua vida, vai e não peca mais, como Jesus falou. Ele chama eles de pecadores, mas aqui nós ensinamos que uma vez que a pessoa aceitar Jesus como Salvador, não chama mais de pecador, não chama mais de perdidos. Essa é que Deus chama as pessoas que não têm Jesus Cristo no coração, mas aqui Ele chama de pecadores, e esses aqui são membros dessa igreja. Porque ele chama de pecadores, porque ele estava pecando. Deus não fala bonitinho para a pessoa que está cheia de pecado. Não importa quem é. Se nós somos cheios de pecado, Deus vai te chamar um pecador. Isso não é nosso perfil. O perfil é filho de Deus, santos em Cristo, vencedores. Isso é quem Deus nos salvou para ser. Mas quando nós praticamos pecado em nossa vida, nós temos, por enquanto, aquele entendimento de Deus, pecadores. Mas Deus não quer que continuamos, claro, pecando. Limpa a sua vida. Agora você está entendendo, tem a luz na sua cabeça, o Espírito Santo está te iluminando. Agora eu sei que estou errado. Eu vou limpando a minha vida. Eu vou limpando o pecado, tirando na minha vida. Para pessoas que têm uma mente perturbada, uma mente dividida, que ele explica em capítulo 1, que hoje eu quero servir a Deus, amanhã eu vou no mundo, depois é uma mente dividida, que está instável em todos os seus caminhos. Você está assim? Então purifique a sua cabeça, purifique a sua mente, pede perdão, confessa isso diante de Deus, Ele vai te purificar de toda iniquidade. Muda a maneira que pensa. Para de olhar, para de ler, para de observar as coisas erradas nesse mundo. Presta atenção nas coisas de Deus. Renovando diariamente a sua mente, como diz em Romanos capítulo 12. Para saber entender a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. É isso que começa a fazer nesse passo. Está tomando esse remédio. Purifique é um dos verbos de ação que temos que fazer. Ele continua. Purifiquem o coração. Lembra, o coração é aqui a essência da pessoa. Ele continua. Entristecem, versículo 9, e lamentem-se e choram. Troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. Isso não é uma vida normal de um cristão. Eu já ouvi pessoas falando, mas eu não quero ser um crente porque é uma vida muito triste, uma vida horrível. Eu não posso rir, eu não posso ter alegria. A Bíblia diz que para ser um cristão, você tem que só chorar, lamentar, você não pode rir, você não pode fazer nada boa. Isso não é está falando aqui. Esse é um remédio para os salvos, pecando, para levar a sério o seu pecado, para entender que a sua doença é real e está destruindo a sua vida. Você não pode continuar a sua vida ignorando os problemas, rindo, fazendo festa, fazendo alegria, enquanto você está morrendo. É ridículo. Mas aí a maioria dos crentes fazem isso. Está cheia de doença espiritual, mas estão lá no mundo brincando como nada. O Tiago diz, entende a seriedade da sua doença, deixa cair a ficha. Eu falei com um exemplo de uma pessoa que houve o diagnóstico de ser câncer. O que acontece a maioria das vezes, principalmente quando é mais sério, mais grave. Primeira coisa é para negar, eu não tenho isso. Não quero ouvir mais, não tenho isso. Vou embora. E vai demorando. E pouco a pouco, eles vão chegando à conclusão que, então é verdade, eu tenho isso. Está me matando.
vai me matar. E normalmente, quando a pessoa chega a esse momento na sua vida, o que acontece? Ela começa a chorar, ela começa a lamentar. A cachoeira de lágrimas cai sobre as pessoas que entendem a seriedade da sua situação. E é isso que Tiago está querendo dizer para eles. Entende que a situação é grave. Faz isso, limpa a sua alma, pede perdão. Quando nós lamentamos, nós reconhecemos, confessamos nossos pecados, nós pedimos perdão diante de Deus, nós arrependemos de tudo. O remédio nessa fase é isso, estamos aproximando-se a Deus. Ele é santo, nós não somos. E o mais perto que nós chegamos ao Deus santo, o mais que Ele vai iluminar a doença em nossa vida. E vai cair a ficha que eu sou miserável diante de Deus. Eu ainda estou carregando o pecado na minha vida. E o dia que nós caímos para nossos joelhos e nós pedimos misericórdia de Deus, aí que completa essa ação. Não precisa chorar todo dia, não precisa lamentar todo dia, não precisa trocar o seu riso para choro, não precisa mais. A vida de um cristão verdadeiro é uma vida feliz. Procura os frutos do Espírito. E quantos falam de gozo, de alegria, de amor, de paz, de esperança, de fé? Essa é uma vida de um cristão saudável. Mas a maioria não estão aqui, a maioria estão negando que tem problemas espirituais, recusando tomar o remédio, rindo como falso, fingindo, vivendo numa fantasia que está tudo certo. Mas o dia que cai a ficha, eu sou assim. E você começa a chorar, sentir remorso do seu próprio pecado. Aí vai começar esse processo de limpeza geral e profundo na sua vida. E aí você passa esse versículo 10. O último dessa verbo aurista. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esse é aquele momento que a pessoa doente reconhece que tem essa doença que está acabando com a sua vida. Ele acaba, ele fica desesperado. Ele cai, ele chora, não quer falar com ninguém. Ele está culpando todo mundo para todos os seus problemas. Mas logo ele entende. Então eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que admitir que eu tenho esse problema. E quando nós admitimos nosso pecado diante de Deus, e nós estamos lá embaixo, sentindo que nós não merecemos nada mais, todo aquele pecado, o peso do pecado já está caindo sobre nós. Deus não vai querer alguém como eu. Já errei, não é a primeira, segunda, terceira vez. Eu tentei recuperar, mas nunca deu certo. Mas finalmente está nessa posição miserável, sabendo que não merece nada de Deus, mas humildemente imploramos a Deus: Deus, me dá mais uma chance, me ajuda. O rei Davi pecou muito feio. Ele era homem de Deus, mas ele deixou a sua carne tomar conta das suas decisões. Ele fez uma decisão errada, um pior do que o outro. E quando aquele profeta chegou para ele, apontou o dedo no cara dele e disse: Davi, você é um homem, você é o pecador. A Bíblia diz que Davi caiu, chorando diante de Deus. Salmo 51 é o dia de arrependimento dele. Ele falou: Deus, limpe meu coração. Eu sei que não mereço nada, eu mereço ser julgado, afastado da sua presença, mas me dá mais uma chance. E sabe uma coisa interessante que ele fala? Ele diz: Senhor, devolve a mim a alegria da sua salvação. A Bíblia diz que quando nós chegamos a esse momento da nossa vida,
quando nós tomamos esse remédio, não por um dia, não por 2 dias, mas até chega essa conclusão, que leva a gente nesse momento, que nós humildemente oramos para Deus e admitimos tudo que é errado que nós fizemos e pedir mais um perdão, uma limpeza, devolver a alegria da minha salvação. A Bíblia promessa, e Ele os exaltará, Ele vai te levantar, Ele vai devolver a sua alegria, Ele vai devolver a sua postura, Ele vai devolver toda aquela que você estava perdendo por anos e anos e anos, pouco a pouco morrendo. Ele vai te dar. Quando? Quando você passa para cada passo, toma todos os remédios, todos os remédios. O remédio que eu tomei, que todo mundo toma, é antibiótico. Tem que tomar para mais dias. Não tem mais dor, mas tem que tomar antibiótico para a infecção não voltar. Tem momentos na vida cristã em que nós achamos que está tudo certo, mas nós temos que continuar nesses processos para que a infecção não volta. Mas o momento que Deus te exalta, Deus te dá essa postura, agora eu venci, eu não venci, Deus me curou. E agora eu estou sentindo bem. Eu posso servir a Deus, eu posso andar novamente com Deus. Eu passei por todo o processo, e existe um processo bíblico, mas eu tenho que, primeiramente, confessar que eu tenho problema, e estuda essa aqui, por favor, escreve aqui, e passe todos. E ele termina esse pensamento com o versículo 11, que nós já falamos, para falar que não fala, e mais uma coisa, agora que você está bem, não fala mais mal dos irmãos. Esse é um verbo de ação. Essa é uma imperativa que é um mandamento, mas não é aurista. É imperativa ativa, presente, que significa o quê? Que essa ação não tem fim. Essa ação de não falar mal contra os irmãos da igreja não tem duração que chega ao fim. É para fazer todos os dias o resto da sua vida. Nunca é aceitável um irmão falando mal do outro irmão, nunca. Nós aprendemos isso através da gramática grega, não é? Quando e lembra que não está falando aqui de julgar corretamente, a Bíblia está cheia de instruções como a igreja deveria julgar as ações, o fruto dos membros e decidir e chegar e conversar e corrigir. Tem muito ensinamento de como fazer corretamente. E se o irmão ou irmã não quer te escutar, finalmente tem que até expulsar da igreja. Tem todo esse processo correto. Mas aqui não está falando sobre esse processo correto, porque eles estavam fazendo todas as coisas erradas. Estava falando de criar fofoca, de falar mal dos outros para você parecer melhor, de julgar as pessoas sem entender e conhecer as pessoas. Ele diz, quem faz isso, você acha que você é a lei? Você que acha que você é além de Cristo? Só tem um legislador que faz a lei. Só tem um juiz que julga as pessoas. Só tem uma pessoa que pode salvar ou destruir a vida. E não é você. Então parar de fazer isso. É Jesus. Nós temos que entender, se nós começamos a falar mal um dos outros, o que estamos fazendo está trazendo a infecção novamente em nossa vida e na vida dos outros. E por isso essa igreja estava na situação que eles estavam. A infecção, como o cupim aqui atrás da igreja, não tinha cupim. De repente a gente trouxe alguns materiais de madeiras que estava guardado em outro lugar. Vamos guardar aqui atrás, guardamos ela aí atrás, sem saber que essa madeira estava com cupim, pouco cupim, que nem deu para ver quando estava em cima da escola. Mas aqui começou a crescer, ninguém estava sabendo. Passou cupim para um, para outro, para outra, perdeu muito material boa, limpamos ali hoje e é horrível ver a quantidade de ninho e de coisa horrível de cupim. E isso é exatamente o que acontece na igreja. E começa quando o irmão começa a falar mal do outro. E depois essa aumenta um pouco, fala para outra. E aí essa doença começa a crescer
na igreja. Por isso, o verbo que ele usa, o mandamento que ele usa, não é um tempo aurista que diz, faz para um tempo, melhora a situação e depois não preocupa mais. Não, nunca pode falar mal dos outros. O tempo é contínuo, até morrer. Terminando hoje o equipe de louvor, pode vir aqui. Finalmente chegou a parte em Tiago, onde temos uma direção, algo prática que podemos fazer para voltar à comunhão com Deus, voltar a essa comunhão com Cristo. Hoje à noite, quando nós cantamos, o altar vai ser aberto para todos nós que precisamos começar a tomar esse remédio. Admitir, talvez pela primeira vez, para Deus, que eu tenho problemas, tenho doença, eu quero ser curado. Para a igreja ser saudável, nós temos que admitir, em primeiro lugar, para confessar o pecado diante de Deus. Será que tem algo nessa mensagem que falta você entregar a Deus? Será que você já submeteu tudo para Deus? Está andando em submissão? Está resistindo o diabo está longe de você? Tem paz? Você tem mãos limpas? Tem uma cabeça purificada? Tem alegria todos os dias? Alegria no Senhor, que não abala? Você anda humilde? E você nunca fala mal de ninguém? Isso é sua vida? Amém. Isso é o alvo de Deus para todos nós. Se tiver algo na sua vida que tem que ser corrigido, curado por Deus, lembre que o tempo do verbo aurista no grego mostra a urgência. Não espera para amanhã, comece agora. Tem alguns remédios que vai demorar dias para que vai concluir a ação correta. Mas se não começa agora, vai ouvir essas tentações de Satanás. Deixa para amanhã. Amanhã vai ter mais tempo. Depois amanhã tem outra coisa. Depois tem outra coisa. Passa uma semana, passa mês, enquanto o tempo todo a sua vida cristã está sendo destruída. Para você aqui que está nos visitando, talvez ouvindo a mensagem que não tem Cristo no seu Salvador, o processo é quase igual. A primeira parte tem que admitir que precisa um Salvador, porque é um pecador. Precisa um Salvador, que é Jesus Cristo, porque somente Jesus salva. Não existe outro Salvador, nenhuma outra religião que salva, só Jesus Cristo. Ele ama você, morreu no seu lugar, pagou o preço dos seus pecados, abriu um caminho para você chegar eternamente na presença de Deus. Basta você querer, aceitar, se entregar para seguir. Talvez essa é o que tem que fazer hoje à noite. Eu não conheço o coração, mas Deus conhece. Vamos ser firmes, vamos honrar Deus, como igreja, como família, como individual. E vamos começar hoje, se nós não já estamos nesse caminho. Vamos ficar em pé e vamos cantar.